Olá você, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Nessa edição aqui especial, gravando presencialmente no mundo on-premise, né? Legal. E no meu convidado aqui eu converso com o Alex Takaoka da Fujitsu. Alex, seja muito bem-vindo novamente ao Papo Cloud. O meu prazer é todo meu, Vinícius, conversar contigo de novo. É um bate-papo bem legal. Conversar sobre tecnologia é o que move a Fujitsu, é o que me move também. Sem dúvida. Só para resgatar aqui, Alex, a gente conversou no Papo Cloud número 100. Olha só, número especial. Já tem um pouco mais de um ano, se eu não me engano, um ano e um pouquinho. Mas lá a gente conversou sobre certas tecnologias que vocês estavam trazendo ao mercado. A gente falou muito sobre computação quântica, o que vocês já estão trelando aí nesse mercado tão grande. As soluções que vocês vêm desenvolvendo também na área de segurança. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que foi o ano de vocês, né? Como é que são as projeções, o que tem de legal, o que aconteceu nesse ano. Mas antes, faz um resuminho aqui. Quem é o Alex, o que é a Fujitsu, só para quem de repente chegou agora e esteja acompanhando o episódio e não conhece, né? Vamos dizer que alguém nunca ouviu falar na Fujitsu. Apresenta aqui para a gente, por favor. Não, com certeza. Fujitsu, apesar de ser uma empresa japonesa multinacional muito grande, as pessoas acabam confundindo um pouquinho. É um conglomerado, então ela também fabrica ar-condicionado, mas eu não faço parte dessa divisão. A gente faz parte da divisão de tecnologia da informação e comunicação. Então é uma empresa hoje com 125 mil funcionários mundialmente. Caramba! Com uma presença aqui no Brasil há mais de 45 anos, já bem mais de 45 anos, atuando exclusivamente nos setores de missão crítica, equipamentos de data center, produtos de digitalização. E agora, mais recentemente também, a gente entrou no mercado de telecomunicações, de networking, com equipamentos de rede, e estamos projetando aí a entrada também do 5G. Boa. Dentro do nosso portfólio. Eu, particularmente, trabalho na Fujitsu há 15 anos. Minha formação técnica é tecnologia e hoje eu lidero os times de venda e de delivery de serviços em toda a América do Sul. E na hora extra e na hora fora da Fujitsu, professor também, né? No tempo vago, aí no tempinho que sobra, né, bem pouquinho, eu ainda dou algumas aulas para a FIA, nos MBAs internacionais deles em estratégia de tecnologia da informação. Cara, muito legal. A gente tava só isso aí já é um outro episódio. A gente vai marcar um outro episódio para falar o que acontece nesse MBA. Mas, Alex, uma coisa bem legal que a gente vem acompanhando a transformação digital das empresas, e você vem muito forte nisso, principalmente em entender qual é o momento da empresa para com que chegue lá, né? Para com que realmente, qual é o indicador que eu digo para os meus sócios, os meus diretores, falam assim, oficialmente a minha empresa está transformada digitalmente. São vários, cada um cria o seu, cada um vai ao modelo. Mas o que você tem percebido ao longo desses anos é que realmente as empresas têm gastado mais energia, têm se dedicado mais em conhecimento e adquirir para realmente tentar melhorar os seus negócios digitalmente falando. O que eu tenho percebido, em geral, é que você tem um descompasso entre os setores e dentro desses setores até entre empresas. Você tem vantagem competitiva naquelas empresas que enxergam tecnologia como parte do core business. Sim. Quando o cara percebe que a tecnologia é um meio poderoso de alavancar negócios, de alavancar estratégias, comparado com outras empresas e outros setores que viam tecnologia exclusivamente como uma área de apoio. Aquele pessoal da tecnologia que vem aqui só para consertar meu notebook, configurar o meu e-mail e não reconhecia a tecnologia como parte do core business. Quem reconhece tecnologia como parte do core business percebe também que a transformação digital, na verdade, é um processo contínuo. Ela nunca termina. Então, você vem desde a década de 80 se transformando digitalmente, atualizando seus parques tecnológicos, sistemas, automações, tudo em prol da estratégia. Ao contrário de quem não enxerga a tecnologia dessa maneira, que vê tecnologia como custo e acaba tendo aqueles investimentos de esporão. Não, agora tudo parou, eu preciso atualizar tudo. Na verdade, não é dessa maneira que tem que ser visto como contínuo, né? Então, eu vejo que tem muito descompasso. Alguns setores são muito mais evoluídos que outros. Por exemplo, setor bancário, financeiro, com certeza é top nessa linha, né, de investimento em tecnologia. Agrobusiness está crescendo também. Eu acho que agrobusiness no Brasil também percebeu muito o valor da tecnologia da informação, assim como o setor de manufatura e logística. Também perceberam que, além de investir em tecnologia operacional, em OT, eles também precisavam de tecnologia de informação, que é uma visão diferente da tecnologia operacional. Né? Sim. Você falou também nesse novo
nessa nova entrada da Fujitsu na área de telecom, né? A gente tem o 5G fortemente sendo implantado ainda. A gente está gravando em 2022. Ele não está 100% implantado ainda no Brasil, né? Tá só para datar aqui o episódio, para deixar bem claro. Exato. Mas ele já está em franco implantação aqui. Como é que vocês justamente já estão vendo essas novas tecnologias em telecomunicações com esses setores, né? Que antes estava lá meio isolado, mas de repente agora uma nova tecnologia como o 5G vai propor, né? Vai proporcionar uma rede que antes não chegava agora, né? Como é que vocês estão vendo esses mercados evoluindo? Isso é uma questão interessante, porque do ponto de vista estratégico para nós como Fujitsu, um dos principais pilares é telecomunicações. E se você pensar hoje, até falando o papo cloud, né? Sim. A cloud ela só existe, só é uma realidade no mercado por conta de telecomunicações. A infraestrutura de telecom ela evoluiu de uma maneira que suporta uma estratégia de cloud, suporta que você mantenha sistemas críticos, core business, de maneira remota, que você não tenha mais que ter isso on-premise pertinho do negócio. Sim. Então, telecom para a gente é um pilar muito, muito importante. Ele ganhou foco total dentro da Fujitsu. E esse foco ele leva a Fujitsu a realizar uma expansão global da estratégia de telecomunicações. Então, é previsto para a gente aqui na região, na América do Sul, a expansão das ofertas de 5G e a expansão das ofertas de portfólio de comunicação ótica, né, fibra ótica, já está acontecendo já desde 2020 com fibra ótica. Caramba! E para 2023 a expectativa é que a gente comece também a trazer os rádios, a tecnologia 5G Open RAN aqui para o mercado nacional. Então é uma camada, vamos dizer assim, uma camada física, mas agregando valor em serviços também, né? Porque você entregando qualidade de uma boa rede, mas ali embarcando serviços para que o usuário ele se sinta mais confortável, segurança, disponibilidade, tudo isso, é isso? Com certeza, porque 5G é uma coisa interessante. Como a granularidade de implementação é menor, a gente vai ver um advento de um novo padrão. Você vai ter o 5G privado, as redes privativas. Então você imagina uma fábrica, por exemplo, que está afastada de um grande centro. E ele precisa de tecnologia de comunicação de qualidade. Verdade. Por quê? Ele precisa implementar, por exemplo, manufatura 4.0, quer instrumentalizar a fábrica, quer colocar, por exemplo, os carrinhos inteligentes andando pela fábrica, esse tipo de coisa precisa de telecomunicações. Hoje quem faz isso, hoje se faz isso com tecnologia Wi-Fi. Mas o Wi-Fi tem alcance curto, sofre muita interferência, e você ter uma cobertura 5G numa fábrica garante uma estabilidade muito maior de rede. Então, garante que você consiga fazer esse tipo de instrumentalização. E como as antenas são muito menores e o custo é muito menor, isso possibilita que a iniciativa privada compre essas infraestruturas de 5G e instale exclusivamente para ele ali. E aí ele espeta a rede dele na rede pública, ou num backbone de internet, whatever. Isso vai alavancar também agribusiness. Então, por exemplo, automação em agricultura, com drones, com máquinas inteligentes. É um segmento totalmente novo, que vai agregar muito mais além do que uma melhor conexão de internet mais rápida, mais estável. Traz uma série de outras possibilidades, aplicações edge, então marketing personalizado e regionalizado. Então você imagina num estádio, você está lá, por exemplo, num estádio de futebol assistindo um jogo, você pode ter uma campanha de marketing, alguma coisa rodando especificamente naquela região única ali. E não estando num data center remoto, tudo ali localzinho, rodando no edge computing da infraestrutura de rede 5G da região. Então é um paradigma completamente novo, redes descentralizadas. Caramba, e a gente não pode abrir mão da inovação nem da segurança, né? Com certeza, com certeza. Assim, a inovação é o que eu costumo falar, a inovação ela vai depender muito do potencial criativo dos planos de negócio, das estratégias. A tecnologia vai estar lá e vai suportar isso. Hoje a gente tem tecnologia para praticamente tudo. Estou falando de realidade aumentada, realidade virtual, que são coisas que vão ser alavancadas também pelo potencial de mais capacidade de rede, né? Sim. Hoje você ter uma imersão de realidade virtual é difícil por conta da banda, é muito complicado. Verdade. A partir do momento que se você tiver uma banda muito mais larga para transferência de alta fidelidade, de som, de vídeo, você vai poder assistir um jogo da sua casa como se você estivesse sentado no estádio. Ali com seu óculos de realidade virtual, realidade aumentada e tudo mais. Só que tudo isso traz também a questão de segurança. Porque à medida que você aumenta a capacidade de rede, você aumenta mais pontos de conexão. Todos esses endpoints têm que ser protegidos. Então aí também entra muito investimento em segurança. Nós na Fujitsu especificamente, a gente tem várias parcerias, né?
Uma que eu lembro de cabeça é uma com a Trend Micro, Sim. que a gente fez um projeto com eles no Japão, focado especificamente para as redes privativas 5G, para a implementação de segurança nos endpoints de IoT de uma fábrica. Porque se você pensar, eu tenho 200, 400, 1000 pontos de monitoração numa fábrica. Cada ponto desse está conectado na rede. E cada ponto desse é passível de intrusão. Então, cada ponto é um ponto. Cada ponto é um ponto. Tem que Normalmente ser tratado. Exatamente. E as invasões sempre são pela borda. Verdade. Você nunca chega no sistema core central. Começa pela borda. Vai ser num roteador da tua casa, no teu celular, no teu notebook. Então, a gente investe muito também nessa questão de cultura de segurança. Então, os funcionários são constantemente treinados. A gente tem programas de recertificação de segurança, porque a gente costuma dizer, né, o elo mais fraco em segurança da informação é o ser humano. Verdade. É todo mundo, né? Cada um é um ponto também, né? A gente tem que levar em consideração. Agora, Alex, explica aqui pra gente como é que você tem visto justamente o mercado, já que você tem contato com várias empresas, segmentos de negócio totalmente diferentes. Você acha que o mercado já está mais maduro para essas novas tecnologias? Ou ainda está uma certa desconfiança? Ou não? Já tem cliente ou já tem mercado que está muito mais avançado, que já absorve melhor essa tecnologia? É um assunto mais suave ou não? Como é que tem visto isso no seu dia a dia? Como a gente lida muito com uma empresa de grande porte, né, enterprise, o assunto ali já é mais suave, é mais tranquilo. As empresas realmente se conectaram e entenderam essa mudança, esse perfil tecnológico novo que as novas gerações estão trazendo. Então, um fator 100% alinhado a isso foi a pandemia, porque a pandemia forçou as empresas a avançar tecnologicamente na marra, né? Sim. Todo mundo trabalhando remoto, tendo que entender esse ambiente virtual. E fez isso de uma maneira com que os executivos abrissem os olhos para as tecnologias novas. Então, não só para um trabalho remoto, não só para um ambiente de colaboração, mas o que vem na sequência? O que vem depois disso? Então, falando de blockchain, falando de metaverso, falando de realidade aumentada, investindo em ecossistema aberto, startups, querendo participar disso e não colocando isso como uma obrigação. Entendeu? Porque tinha no começo ainda muito disso, eu sou obrigado a estar no ecossistema de inovação aberto. Porque minha concorrência está fazendo, eu tenho que fazer também. O concorrente foi, eu vou atrás, né? Estratégia de seguidor, né? Exato. Eu sigo a concorrência. E aí virou a chave, o pessoal está entendendo que não, participar desses ecossistemas de inovação aberta é saudável. Porque mesmo que eu não consiga coletar uma startup ou uma tecnologia, isso abre a mente dos participantes, abre a mente dos executivos. Sim. E começa a criar uma cultura de pensar fora da caixa. Porque o próximo movimento, com certeza, vai ser fora da caixa. A gente tem muita competição transversal, então tem muita empresa de segmentos diferentes entrando em segmentos opostos. Então, isso é complexo, né? É muito complexo. Então, assim, eu estou num segmento de meios de pagamento. Como é que eu vou concorrer com a Apple? E agora? E agora? Entendeu? Assim, eu sou da Cielo, eu sou da Redcar, eu sempre trabalhei com maquininha. Pô, mas o Banco Central autorizou os caras a receberem pagamento por celular. A maquininha agora está no celular. E a agora? Maquininha é o celular. É o celular. E acabou. Acabou, não tem mais nada associado. E aí? Então, assim, esse tipo de conversa hoje é muito mais dinâmica. As pessoas reconhecem isso, reconhecem que a tecnologia, em alguns pontos, ela pode ser um fator de disrupção para o seu negócio. Você tem que estar preparado para isso. Na verdade, se você for o first mover, Sim, você vai ter vantagem, né? Vai sofrer um pouquinho também, né? Porque às vezes não tem tanto guide para poder se basear. Às vezes, a gente conversando muito com alguns CEOs e CIOs, e fala assim, mas não tem nenhuma empresa de referência? Eu falei, gente, a gente está falando de um mercado novo, de uma nova solução. Não tem referência. É vocês. Ou não vai ser ninguém, ou vai ser o outro, né? Então, essa discussão, às vezes, ela não tem muito dados e fatos para se apoiar. É na tentativa e erro, na experimentação. Faz sentido experimentar, óbvio, controlado, né? Para você entender ali, medir bem, para aí de repente ver se aquele insight que foi dado naquela experimentação pode abrir uma nova porta. Você falou, a Apple agora é maquininha também, né? A gente tem que inserir essa frase também no contexto aqui. Você vê que faz sentido, então, para a gente incentivar as empresas a inovar, a buscar novos mercados, fazer essa transversalidade, nem sei se a palavra existe aqui, fazer esse transversal aqui, mas para experimentar e de repente descobrir um novo caminho e falar, aquele modelo de negócio não faz tanto sentido, vamos para outro. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Isso é uma coisa que fora do Brasil já começou já há algum tempo
E aqui no Brasil a gente começou a perceber que as empresas também estão enxergando dessa maneira. Aquela ideia que eu falei a empresa agora quer participar de um ecossistema de inovação aberto, é porque no Brasil a gente tem pouca cultura de pesquisa e desenvolvimento, de R&D. Entendi. E pesquisa e desenvolvimento é justamente para isso, a experimentação. É você olhar uma nova possibilidade e avaliar, será que isso aqui faz sentido para o meu negócio? Está alinhado com a minha estratégia de negócio? Pode me agregar uma vantagem competitiva? Como é que eu faço para dar um passo adiante da competição? E isso tudo é pesquisa e desenvolvimento, que é uma cultura que no Brasil, assim, a gente sabe que é muito pouco explorado, né? Fala de pesquisa e desenvolvimento, o pessoal pensa em universidade. E, na verdade... Um laboratório cheio de coisa borbulhando, coisa piscando, não é assim não, né? E não é isso, assim. Cara, você tem que pensar em pesquisa e desenvolvimento do ponto de vista prático. Não do projeto de rocket science, não é projeto de foguete. É aquilo que vai te trazer vantagem competitiva no negócio. Então, assim, um exemplo prático. A gente falou no passado sobre aquela plataforma, o Digital Annealer, de computação quântica. Exato. Isso hoje já é realidade. E entrou por onde? Entrou pelas áreas de P&D das empresas. Porque o cara queria saber o seguinte: será que computação quântica me resolve problemas mais complexos que eu não consigo resolver hoje com computação tradicional? É uma boa pergunta de início, né? É uma boa hipótese. É uma boa hipótese. Por quê? Porque, cara, potencial de processamento, combinatório, eu acho que vale a pena a gente avaliar. Isso é P&D. Aí você avalia, legal. Provou o conceito? Então vamos para um piloto, vamos para teste, vamos para trial, vamos para produção. Entendeu? Então, hoje você pega essa plataforma, onde é que ela está atrelada? Setor de pesquisa de medicamentos, logística, planejamento de produção, cara, até traçando rota para recolhimento de lixo espacial, a plataforma já foi envolvida. Caraca, que é um outro problema também, né? É um problema real, precisa ser resolvido. Mas é muito fora da nossa realidade, né? Mas um dia alguém vai resolver, né? Sem sombra de dúvida. Se resolver com o Fujitsu, melhor ainda. Exatamente. Bacana. Agora, Alex, uma coisa que você também vê, ou não, nessas discussões, ainda nesse âmbito da iniciativa em P&D, uma iniciativa dessa sozinha, sem o apoio da diretoria, já era, né? Assim, tem que deixar bem claro que eles têm que ser os principais patrocinadores. Mas não é aquele patrocinador tipo, vai lá, galera, sucesso, depois me diz aí, monta um PowerPoint bonito com os resultados. Você vê que a importância deles participarem ativamente, de contribuir com ideias, contribuir com a visão dele, muda totalmente o direcionamento de um P&D, ter um laboratório desse de pesquisa? Muda completamente. Na verdade, esse conceito de você ter pesquisa e desenvolvimento e vislumbrar novos modelos, a vantagem competitiva, novas direções de negócio, ela tem que ser patrocinada pela direção da empresa. É obrigatório isso. Por quê? Porque você vai estar fora da pressão do dia a dia dos negócios atuais. Verdade. Se você colocar uma área dessa que pensa em inovação, que vai ser uma área de, vamos falar assim, vai ser um centro de custo que vai queimar dinheiro, e colocar esses caras junto com uma área de negócio que está gerando capital, gerando lucro e mantendo a empresa funcionando, eles vão ser mal vistos, vai ter conflito de interesse. Sim. Então isso tem que ter um patrocínio direto da direção e tem que ser a parte do negócio da empresa atual. E significa o quê? Significa que todo direcionamento que vem aqui da direção tem que ser em pensamento estratégico de mais médio e longo prazo. Não pode estar atrelado com o dia a dia. Inovação para o dia a dia não sai desse laboratório. Inovação do dia a dia sai das áreas de operações. Onde vive a coisa em si, né? Exatamente, que está ali imerso no problema e que tem que pensar nas soluções desses problemas para o dia a dia. Essas áreas elas estão vislumbrando médio e longo prazo. O que é que vai ser a minha empresa daqui a alguns anos? Sim. Em que áreas de negócio eu vou atuar? Para que caminho eu estou seguindo? Entendeu? Então essas áreas de P&D estão com foco um pouquinho mais adiante. Por isso que tem que estar atrelado com a direção da empresa, que é onde você tem que pensar estrategicamente futuro, né? Então, bem animado. 2022 foi bastante ativo, foi bastante animado aí na operação de vocês. Conta aqui um pouquinho para a gente como é que foi esse ano dentro desse contexto, né? De tanta tecnologia, de tanta transformação que você tem visto e vivenciado no dia a dia. 2022 foi um ano, vamos falar assim, mais desafiador do que 2021 para nós. 2021, por conta da pressão da pandemia, como a gente trabalha com infraestrutura, houveram investimentos maiores. Teve muita gente investindo para levar operações para trabalho remoto, distribuído, então teve uma demanda maior. 2022 continuou em alguns segmentos, então, por exemplo, segmentos de digitalização continuaram muito fortes,
Telecomunicações continuou forte, porque ainda com o trabalho remoto se consolidando de verdade no Brasil, a demanda por telecom de qualidade continuou alta, né? Agora, alguns outros segmentos, como investimentos em data center, esse tipo de coisa, caíram um pouco, e aí a gente acabou voltando o foco para áreas de serviços, onde a gente trabalha com aplicações, integrações, esse tipo de coisa para setores como manufatura e telecomunicações, né? Então, assim, 2022, em comparação, foi um ano mais desafiador do que 2021. Eu não posso te dizer como é que vai ser o final dele, porque o meu 2022 ele acaba só em março de 2023. Verdade, tem essa janela diferente aqui que a gente tem, é um ano fiscal um pouquinho diferente, né? Tô no meio da corrida. Então, aproveitando no meio da corrida, tentando já imaginar como é que vai ser depois dessa outra metade da corrida. 2023, considerando, óbvio, que todo desafio sempre tem uma lição aprendida. Todo desafio sempre tem algo a olhar, a observar e falar assim, poxa, isso aqui ou eu poderia ter feito melhor, ou isso aqui pode me direcionar um caminho novo, ou uma solução nova. Como é que você também já está tentando se preparar, né? E vislumbrando 2023? Para 2023, a gente já tem uma estratégia bastante clara, né? Um dos pilares da estratégia vai ser a continuação da expansão no segmento de telecomunicações. Maravilha. Então, a gente vai continuar expandindo o portfólio de produtos, essa conversa já está bastante adiantada. Então, para 2023, esse é um ponto assim, crucial da estratégia. A gente realmente trazer para o Brasil não só equipamentos, mas algumas outras tecnologias de software, de serviços que incorporam todo o ecossistema, né? Para que a gente possa colocar telecomunicações realmente como um pilar estrutural aqui da Fujitsu na região. E, paralelo a isso, continuar o investimento nas tecnologias digitais. Então, a gente continua ainda com o desenvolvimento da plataforma de computação quântica e um dos segmentos que provavelmente a gente vai acabar investindo também aqui na região são plataformas de inteligência artificial, mas mais focadas para a visão computacional. Sim, legal. Que é uma área que, assim, para a gente, como nós somos uma empresa japonesa, você imagina que trazer tecnologia conversacional de IA não vai dar muito certo, vai dar muito trabalho. Então, a gente está indo para um segmento de inteligência artificial que é mais genérico, que é a visão computacional. Imagem é universal. Verdade. Então, nesse segmento tem muita aplicação. Aplicações em área de segurança, controle de qualidade, que é universal. Então, vai ser mais fácil de tropicalizar e trazer essas tecnologias para a região. Mas você falou, essa última palavrinha é importante, tropicalizar. É importante para o gestor, principalmente para você, conseguir trazer uma realidade para aqui para o Brasil. O Brasil é muito grande, é um tamanho continental, são realidades econômicas e culturais totalmente diferentes, né? Enfim, são vários estados, várias culturas. Não só tropicalizar, mas entender às vezes o contexto do agro, que está mais no centro-oeste, tem um contexto de realidade de absorção tecnológica. Então, faz parte do seu dia a dia entender isso, né? De saber que aquela solução ela pode ser útil, mas eu tenho que ter uma adaptação ali para depender do contexto. Né? Principalmente, você falou, uma empresa japonesa tem que contextualizar bastante. Faz sentido? Faz muito sentido. E a sua pergunta foi excelente, porque daí dá para explicar um pouquinho. Tropicalizar, as pessoas pensam no seguinte, legal, eu vou trazer um produto e aí eu vou tropicalizar esse produto. Não é exatamente isso que você tem que fazer. O primeiro passo é o que você colocou. Legal, esse produto ele vai ser inserido em que mercado? Boa. Por quê? Porque eu tenho que entender primeiro, eu tenho que entender a minha realidade, onde eu estou inserido, qual é o meu mercado, quais são as necessidades desse mercado, o que esse mercado está buscando. E aí quando eu pego esse produto, ele veio de outro lugar. Esse produto no mercado original dele, como ele se comporta? Qual é o público-alvo? Qual é a aplicação dele? Por quê? Porque na hora que eu trago isso para cá, pode simplesmente não existir esse mercado aqui na nossa região. E eu tenho um exemplo, sim, claro disso. A gente traz para o Brasil transponders de comunicação ótica. Sim. O mercado original dele fora do Brasil é muito forte em data center interconnection. Ou seja, eu vendo isso para data centers gigantescos, tipo Google, tipo Amazon, para conectar ponto a ponto os data centers deles lá fora. Esse mercado no Brasil não é grande o suficiente. Não existe. Mas eu trago o produto para cá e vendo para quem? Eu vendo para provedor de internet. Você está adaptando ao contexto. Ao contexto. O cara usa o mesmo produto, a mesma tecnologia, só que para um mercado diferente, para uma utilização diferente. Caramba. E aí você muda totalmente todo o pitch comercial, você muda tudo.
porque é a necessidade local. E isso vale para todo tipo de oferta, na verdade. Isso não tem a ver com tecnologia, isso tem a ver com negócio, né? Exatamente. Mas se a gente não entender a necessidade do negócio, a tecnologia, assim, fica boiando ali, né? Fica ali sem saber. E aí, onde é que encaixa isso aqui? Encaixa em que eu tenho, se eu não entendi a necessidade de negócio, é isso? Com certeza. E aí é que cai naquela pegadinha, né? O CEO olha lá e fala, mas por que vocês investiram nisso? É uma tecnologia excelente que ninguém usa. Nossa, isso é uma pergunta muito ruim a ser feita no final de ano, né? Ou então no planejamento orçamentário para o ano seguinte. Com certeza. Você descobrir que passou um ano inteiro sem usar uma tecnologia direito, assim, pô, mas para que vocês investiram nisso aqui? Aí o pessoal fica gaguejando. Não, mas é que alguém disseram que foi bom. Como assim? Qual foi o resultado? Mas nesse contexto, Alex, que você fala muito bem de trazer essa tecnologia, ou trazer tecnologia de serviços, né? Serviços se molda muito. É importante também que a gente tenha pessoas capacitadas, né? Sim. Tecnologicamente e com a visão de negócio. Você consegue também fazer um paralelo aqui, como é que está o Brasil em relação a essa mão de obra mais especializada, ou ainda depende muito de gente de fora para poder instalar, configurar, fazer essa parte um pouco mais técnica acontecer? Na verdade, a gente tem muita sorte. O Brasil é um celeiro de mão de obra. A gente tem muitos profissionais capacitados, gente muito boa no mercado. O problema é o mesmo problema que existe no mundo todo. Na verdade, essas pessoas existem, mas elas são poucas. E isso se vale para qualquer país. Só que se você tiver paciência e escolher corretamente no mercado, e também, às vezes, não procurar pelo profissional formado, porque é muito difícil, e investir em formação, é possível fazer toda a entrega, todo o trabalho a partir do Brasil. Tá? Caramba! É possível, sim. Nessa questão que eu comentei da computação quântica, por exemplo, sim, a gente chegou a recursos no Brasil. Eu tenho uma equipe no Brasil hoje que trabalha em cooperação com a equipe dos Estados Unidos, Canadá e Japão no desenvolvimento de soluções. Então a gente não fica refém só do pessoal de fora. Isso daí não é assim que funciona. Muitas vezes, na verdade, a gente está exportando profissional. Eu tenho um colega meu que saiu do Brasil, tá aí mundo afora. Aí. Excelente notícia, principalmente porque computação quântica, querendo ou não, é um tema, de certa forma, novo, né? Nem todo segmento já sabe como é que funciona, ou já sabe como é que traz isso para o seu contexto, e ter a mão de obra brasileira aqui, né, que faz toda a diferença num suporte, numa implementação, numa definição de uma arquitetura, para não ficar muito, funciona lá fora, mas será que funciona aqui dentro, né? Então, também ter essa equipe aqui, o cliente ele absorve melhor essa ideia, ele acaba se tornando mais confortável essa ideia? Muito mais fácil, porque toda vez que você introduz uma tecnologia muito nova, alguma coisa muito disruptiva, sim, a primeira coisa que o cliente brasileiro te pergunta, que é padrão, isso é comportamental, é quem mais usa isso aqui no Brasil? Difícil, essa pergunta... Aí você fala, então, mas é uma tecnologia nova, disruptiva, a gente está introduzindo no mercado agora. Talvez seja você. Talvez seja você. Mas você colocar essa resposta em conjunto com a adição de, além de você ser o primeiro, eu vou desenvolver tudo com o pessoal do Japão ou dos Estados Unidos, aí torna inviável. Entendi. Porque daí o pessoal tem uma resistência muito grande. Mas quando você fala, não, você é o primeiro e tal, mas a equipe está toda aqui no Brasil, os consultores, todo o pessoal de apoio está aqui, falando português, entendendo a nossa realidade, isso cria uma percepção diferente, porque o cara olha assim, legal, não, realmente existe investimento, não é uma aposta, né? Não é uma aposta. Jeito. Exato. O pessoal está aqui hoje. E é uma área muito nova, você tem toda a razão. Assim. É uma área que a gente está descobrindo agora. Apesar de que os profissionais que estão atuando nessa área, eles já existem há algum tempo no mercado. Só que eles faziam outro tipo de trabalho. Sim. Hoje são profissionais essencialmente de pesquisa operacional. Então está tendo até um evento hoje em Minas, que eu nem sabia, a gente acabou descobrindo, né, por entrar no segmento. Sim. É um simpósio brasileiro de pesquisa operacional. Acontece uma vez por ano, é patrocinado por universidades, né? Então está acontecendo a UFRJ, é uma das patrocinadoras. Nossa, que legal. E eu trouxe um pesquisador operacional do Canadá para fazer uma palestra para eles lá em Minas. Olha aí, de repente dá uma palestra aqui depois pra gente, viu? Não, legal, tranquilo. Agora o tema é um pouco mais pesado, viu? Tem que pedir para ele controlar lá a parte técnica, porque no simpósio eles vão falar de fórmula de pesquisa operacional, nem eu entendo nada. Mas legal. Alex, uma boa pergunta aqui para a gente encerrar nosso bate-papo. Mercado brasileiro tem muito ainda a crescer em relação a essas novas tecnologias.
principalmente da Fujitsu, de computação quântica, telecomunicações. A gente só está começando o nosso capítulo, o mercado já está saturado. Não, a gente só está começando o nosso capítulo. Só começando. Se você fizer uma análise da cobertura de telecomunicações do Brasil, a gente tem um monte de lugar dentro do Brasil que é um país continental com cobertura 2G. Caramba! Ou seja, não dá nem para transmitir dados, no máximo é um SMS. Sim. E tudo isso tem que ser modernizado. Porque se você pegar essas localidades, são localidades que estão próximos do agribusiness. Que a gente acabou de falar que depende de dados para evoluir, para produzir mais. Então, telecomunicações é um segmento que a gente só está começando, na verdade. Então, o 5G ainda é o primeiro passinho dessa evolução que vai continuar por muito tempo ainda, muito tempo. E outras tecnologias como computação quântica, supercomputação, HPC, esse tipo de coisa para a gente também é tudo coisa nova. Então, a gente está migrando, a Fujitsu está olhando para esse mercado que é um mercado nascente. Na verdade, é um mercado que tem aí um horizonte aí, tranquilamente de 10 anos, pelo menos. Opa! Vai precisar de gente, vai precisar de mais profissionais capacitados, de entender várias frentes, então só tende a crescer, né? Só tende a crescer. Né? O mercado de tecnologia hoje, eu falo para os meus alunos, falo para os meus filhos, para todo mundo que pergunta, você não quer sofrer com empregabilidade? Estude tecnologia. Agora, você quer ter um emprego muito bom em tecnologia e entenda muito bem uma área de negócio. Uau! Olha aí, ó, o equilíbrio de novo. O equilíbrio de novo. Não vai ser só um cara especializado em tecnologia. Se você for um cara especializado em tecnologia e e-commerce, você vai arrumar posições muito boas em várias corporações. Então, balanceie as coisas. Aprende as duas coisas, não é difícil. E o e-commerce também tem muito que crescer ainda no Brasil, né? Que o brasileiro ainda gosta muito de compra física. Mas o e-commerce ainda também está só engateando com a nova solução. Evoluiu bastante. Muito. Mas tem muito a crescer em frente ao mercado físico, né? As lojas, a compra tátil. Então, você já está dando uma dica de ouro aí, viu? Com certeza, com certeza. Assim, eu vejo que o e-commerce na pandemia avançou muito. Sim. E foi um avanço interessante, porque é um avanço sem retrocesso. Então, não foi um movimento daqueles que foi e voltou. Não, é um avanço que não teve retrocesso. Todo mundo que comprou no e-commerce e teve uma experiência boa, vai continuar comprando. E muito em função da infraestrutura logística. A gente teve uma evolução de infraestrutura logística muito grande no Brasil, muito grande. Hoje, se você pensar que você tem os Correios e o Mercado Livre, basicamente ali pau a pau com a mesma infraestrutura logística, a gente praticamente dobrou a capacidade de distribuição no país, né? Sim. Outra dica aí que você já deu, viu? Logística. Logística é uma área que também em pleno crescimento. Se juntar as duas, logística e tecnologia, profissional diferenciado, né? Muito, muito, muito. Até porque se você pensar em e-commerce, pensar em processos de grande distribuição, logística é uma parcela enorme do custo das empresas. Verdade. Então, se você pensar em logística, tecnologia e otimização, é um potencial de ganho enorme. É onde você consegue alavancar mais lucro para uma empresa. Imagina se uma JBS economizar aí 1%, 2% no custo logístico dela. Vou nem fazer esse cálculo aqui, viu? Nem faça, porque você vai chegar numa casa aí das centenas de milhões. Maravilha. Alex, queria muito agradecer pela sua participação aqui no Papo Cloud. Muito obrigado por ter recebido essa oportunidade de conversar com você no mundo real, no mundo on-premise, que eu gosto de ficar brincando aqui. Mas legal demais por ter essa visão da Fujitsu, ter essa visão de como é que vocês estão se posicionando no mercado, como é que vocês estão ajudando a economia, as empresas e os seus negócios a fazer mais e melhor sempre, né? Sempre tentando evoluir, com foco no objetivo, né? Resolver problemas de negócio com tecnologia. Cara, valeu, obrigado aí. E a gente se fala muito em breve para saber como é que realmente foi o 2023 para vocês, beleza? Tá, Bel, tá ótimo. O prazer foi todo meu, Vinícius. Muito obrigado, beleza. Cara. Bacana, obrigado. Valeu. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, já sabe, né? O que você achou do bate-papo com o Alex? Eu vou, inclusive, deixar o episódio número 100, que eu acho que é o episódio número 100, Alex, você falou de computação quântica, foi muito massa lá você escovou um pouco mais de bits, né? Foi. De qubits, na verdade, né? Qubits, é verdade. Bem, esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?